Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá pessoal, boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós temos uma conversa muito especial. Eu estou aqui em Fortaleza com o professor Ricardo Nóbrega e, gente, ele não tem só uma trajetória encantadora, mas quando ele me sugeriu o tema dessa entrevista, professor, confesso que eu perdi o chão, assim, porque eu falei, é o tema que a gente precisava mesmo ouvir. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre quem cuida de quem cuida, né? E a gente pensar um pouquinho aí qual que é o papel do professor, como ele é enquanto protagonista da educação. E eu combinei aqui com o professor Ricardo que eu vou mandando aqui para ele a primeira pergunta. Professor Ricardo, a sua biografia ressalta muito as suas raízes e principalmente como elas moldaram a sua trajetória. O que eu quero começar te perguntando é o seguinte: em um cenário educacional que muitas vezes exige resiliência, como que a sua jornada pessoal e profissional te prepara para ser um cuidador de educadores e quais são os principais desafios que você enxerga nessa função de apoio? Professor Ricardo Nóbrega, direto de Fortaleza, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Boa noite, Maíra, professora Maíra, muito obrigado por o convite. É uma honra estar aqui ao teu lado e hoje podendo conversar sobre quem cuida de quem. Muitas vezes a gente vê a preocupação do professor em cuidar do aluno, mas e quem cuida desse professor? E aí essa é a minha inquietação, partindo, quando menciona as suas raízes, partindo das minhas raízes, eu cheguei à conclusão de que o professor precisava ser olhado, ser cuidado, pois foi quando eu me olhei que eu me percebi que eu precisava ser o protagonista do meu cuidado, do meu ser. E aí, a partir disso, eu tracei alguns pilares que eu considero fundamentais para o professor ter o seu autocuidado. Porque antes de pensar em quem cuida do professor, eu devo primeiro me cuidar. Professor, que resposta maravilhosa, né? E sabe que assim, eu fiquei muito pensando na nossa entrevista, porque eu vim para Fortaleza para participar de um congresso de educação, né? E geralmente nesses congressos o que a gente ouve muito falar é sobre currículo, sobre gestão de sala de aula, mas eu acho que o autocuidado e o bem-estar do professor ainda é um tema que ele é pouco discutido, acho que em todas as instâncias, né? Mas principalmente nessas instâncias que pensam aí a educação. Na sua visão, como que as políticas públicas e a própria gestão mesmo escolar, elas podem ser mais ativas e eficazes para criar um ambiente que realmente cuide de quem cuida para além do currículo? Professora Maíra, realmente o nosso currículo ele é bem engessado. É um currículo formal, na qual a preocupação é com transmissão de conteúdos. E acaba o conhecimento também não sendo a prioridade, e sim o conteúdo. Nossa base ainda é totalmente conteudista. Só que temos que lembrar que na sala de aula são pessoas que estão ali, tanto nossos alunos quanto nossos professores. E a gestão escolar, ela tem papel fundamental nesse cuidado, pois ela precisa ter uma escuta ativa dos seus professores, ela precisa dar voz aos seus professores, e a sala de aula, a sala do professor, ser um espaço de compartilhar conhecimento, compartilhar bem-estar, é um ambiente que deva ser acolhedor. E o gestor escolar, ele tem esse grande papel, e aí eu trago a reflexão que às vezes na gestão escolar, a gente vê muito a distinção do coordenador e do diretor, onde o diretor ele é muitas vezes administrativo e financeiro e o coordenador apenas pedagógico. E na realidade o diretor ele tem que ser também pedagógico, recursos humanos, enfim, como já dizia Luke, cuidar de todas as dimensões da gestão escolar. E aí o diretor, devido a tantas atribuições, ele acaba esquecendo dessas outras dimensões. E o professor fica esquecido na sua sala de aula. Muitas vezes
cansado, porque ele não é visto apenas como um profissional, ele é esquecido que ele é um ser humano. Quando a gente pisa na escola, no chão da sala de aula, deixamos de ser o Ricardo, o ser humano, para ser o Ricardo professor. Mas o que é que esse Ricardo professor traz para dentro da sua sala de aula? E tudo isso a gente devemos estar refletindo, porque isso vai impactar diretamente no aprendizado dos nossos alunos. Então, o professor bem cuidado, o professor que se olha, se vê, ele vai estar mais preparado para lidar com seus alunos. E a partir disso, como eu coloquei no início, a minha inquietação lá no interior, lá de Mombaça, sou filho de agricultores, então o autocuidado para mim foi essencial, porque eu não tinha perspectiva de futuro, porque a reprodução no interior, no sertão, é você sendo filho de agricultor, é você estar na lida da roça. E eu fui na contramão. Meus pais me deram a oportunidade na educação ter uma nova perspectiva. E foi quando eu saí da sala de aula de aluno e tomei posse de ser professor que eu entendi que eu precisava alinhar alguns pilares que iam além de currículo, além de sala de aula, e que eu entendi que minha missão era pensar no cuidado, pensar no humano, e não apenas ensinar conteúdo. E Ricardo, eu quero te contar uma curiosidade agora sobre como eu encontrei você, né? Quando eu confirmei, né, que eu estaria aqui em Fortaleza, eu falei assim, nossa, eu poderia de fato, né, encontrar um professor, uma pessoa que topasse fazer entrevista. E você acredita que você apareceu no meu feed, assim? Isso foi uma coisa tão impactante para mim, mas mais impactante que isso, né? Lá no seu perfil você fala da sua história, você conta sobre você. E aqui no programa nós temos muitos docentes e muitos graduandos que ainda vão chegar no mercado de trabalho. Então fica a dica, gente, para vocês conhecerem uma história que é inspiradora. E eu tô falando isso porque na véspera de vir para cá eu estava numa formação que o professor falava assim para mim: professora Maíra, eu me sinto invisível. Eu não consigo me comunicar com os meus alunos, né? Eu tô me sentindo uma peça obsoleta lá na sala de aula. Claro que assim, foi um desabafo, né, de uma pessoa que chegou no limite. Mas o que eu queria te perguntar? O professor, ele às vezes tem esse sentimento de invisível, né? Ou eles até fazem uma confusão, que aluno protagonista seria quase que um sinônimo de professor invisível, e a gente sabe que não é bem isso, né? Mas o que eu quero te perguntar é como que nós podemos empoderar os profissionais para que verdadeiramente eles se sintam valorizados e reconhecidos, e não apenas pela contribuição pedagógica, porque, claro, ela é relevante, né? Mas também como seres humanos que precisam de apoio e de cuidado. Professora Maíra, interessante sua pergunta. E antes de pensar no que o outro deva fazer para eu ter a minha visibilidade, eu vou partir do princípio que eu tenho que encontrar o meu propósito enquanto professor. Porque foi assim que eu cheguei a ser professor. Em 2006, quando eu concluí meu ensino médio, eu acho que estava surgindo o ProUni, e eu fui da minha cidade a ser contemplado. Isso, Mombaça fica a 360 quilômetros da capital. E o meu sonho era cursar alguma coisa da área de engenharia, arquitetura. E eu fui contemplado com a bolsa do ProUni para o curso de design de interiores. Só que eu fui impossibilitado. Porque um filho de agricultor ganhar uma bolsa, mas como se manter na capital? Meus pais, durante todo o ensino médio, quando eu passei a estudar na cidade, eles me davam R$1 para me merendar todo dia. E muitas vezes esse R$1 eu ainda dividia com um colega, ou me privava de merendar, porque como eu não poderia dividir, então eu preferia ficar também com fome e compartilhar com ele para no dia seguinte ter os R$2 e a gente merendar. E isso me fez a chegar ao meu propósito. Então eu não fui professor por escolha, eu fui escolhido para ser professor. Foi quando em 2009, 3 anos depois, que eu já tinha ganhado inclusive mais 2 outras bolsas e impossibilitado de cursar, que abri um vestibular na minha cidade por curso de pedagogia. E aí eu fiquei na incerteza de o que é que eu iria fazer. Foi quando minha prima, que foi inclusive minha primeira professora, e um dia me levou para a sala de aula. Ela já cursava pedagogia
E ao assistir a aula dela, eu fiquei encantado. Eu quero ser pedagogo. E aí não tive dúvida de quando abri o vestibular. Só que eu caí mais uma vez na questão financeira. E aí eu lembro bem do meu grande herói, meu pai, que junto com a minha heroína, eles tinham uma única vaca. E venderam essa vaquinha e me deram o valor para eu poder fazer o vestibular, pagar a matrícula e pagar o primeiro semestre, enquanto eu começava a trabalhar. Então, assim, eu te respondo. A primeira coisa para quebrar essa invisibilidade é eu me reconhecer enquanto meu propósito. Então, meu propósito hoje é ser professor, é cuidar de educadores. E pensando agora nas políticas educacionais, é pensar na formação continuada de forma significativa, porque não adianta apenas oferecer uma formação continuada que não vai fazer sentido em sala de aula, ela deve estar aliada de fato à prática do professor. É eu pensar no alinhamento família e escola, embora muitas vezes a gente critique e ache que seja difícil, realmente é, mas possível, desde que a família se sinta também chamada a estar na escola. E tudo isso alinhado vai dar uma visibilidade ao trabalho do professor. Nessa caminhada, algumas cidades do Ceará que eu passei, eu encontrei vários projetos, vários professores que se destacam com coisas simples. Não adianta você fazer o grandioso se o simples é o que encanta. Já conheci escolas que não tinham recursos financeiros, mas ali dentro estava vivo o pedagógico. Então o professor, ele tem que tomar posse desse pedagógico, que é o que realmente vai dar o destaque ao seu trabalho e quebrar essa barreira da invisibilidade. E também reconhecer no seu colega de trabalho a continuidade do seu trabalho, porque muitas vezes a gente fica egoísta no nosso mundo e não dialogamos com o nosso colega. E às vezes a resposta que a gente precisa está no nosso colega. Muitas vezes está. E, como dito anteriormente, ter esse protagonismo vindo também do núcleo gestor, com a escuta ativa, estar ali presente na sala de aula, na sala dos professores. Muitas vezes a gente vê que o diretor, o coordenador, no momento do intervalo, fica na sua sala e os professores ficam isolados na sala deles. E aí eu trago experiências de sucesso, onde eu me senti valorizado quando o diretor, no momento do intervalo, estava ali comigo na sala de aula, ouvindo as minhas dores, compartilhando as dores dele, e juntos a gente pensando uma educação que fosse fazer sentido para o nosso aluno. Acredito que seja isso que vai dar o protagonismo e quebrar essa invisibilidade que o nosso professor sente. Olha, professor Ricardo, além da resposta poderosa que você deu, foi difícil segurar aqui a emoção, hein? Gente, deu uma choradinha aqui de leve, né? Porque a sua história é muito linda, né? E acho que mais que isso, a sua resposta, ela também é uma resposta muito ponderada e acho que bastante clara, né? Do que de fato a gente está no mundo com um propósito maior que é a educação, né? A gente está indo aqui para o finalzinho, né? E eu estou pensando aqui o seguinte: você tem especialização nas neurociências, aplicadas aí à aprendizagem, e o que eu quero perguntar é o seguinte: como que nós podemos aplicar esse conhecimento para desenvolver programas e estratégias que não só melhorem as práticas pedagógicas, mas que também promovam aí a saúde mental e o bem-estar emocional dos professores? Professora Maíra, no início eu pontuei que alguns pilares foram fundamentais para eu me encontrar e me livrar, me distanciar de alguns problemas de saúde mental, algumas inquietações que eu estava vivenciando, e uma dessas situações vieram através dos estudos das neurociências, onde eu pude entender o funcionamento do meu cérebro através dos nossos neurotransmissores, aprender a controlar o cortisol, aprender onde encontrar uma dopamina boa, que faça sentido, porque a gente encontra dopamina hoje muito fácil no Instagram, nas redes sociais, só que é uma dopamina que passa muito rápido. E aí, onde eu fui buscar entender na neurociência e buscar outras ferramentas que me dessem suporte. E uma delas eu encontrei em práticas de atividades físicas, que dá um prazer, que acaba não sendo momentâneo,
Outro fator também preponderante que a neurociência me ensinou, e aí eu trago também outro conhecimento que é de PNL, que são as técnicas de respiração controlada. Naquele momento de estresse, dar aquela parada, respirar fundo, contar 3, 5, 8, inspira, pausa e expira, né? Então, algumas técnicas que estão presentes nos diversos estudos, tanto da neurociência, do coach educacional, que nos favorecem essas práticas e com certeza nos distanciam aí talvez de um burnout. Perfeito. Professor Ricardo, eu queria te agradecer pela sua generosidade, pela sua objetividade. Olha, eu não consigo mensurar a alegria que eu estou sentindo e a honra que eu estou sentindo de ver você aqui no Conversa de Classe. E queria saber, tem alguma mensagem final que você quer deixar para as pessoas? Quero mais uma vez te agradecer. Quando a gente começou a conversar e com essa pequena oportunidade de termos esse momento ao vivo, realmente cara a cara, foi maravilhoso, né? Embora virtualmente também iria ser, mas nada do que o contato humano, olho no olho, que eu acredito muito nas relações humanas. E a mensagem final que eu quero deixar seja você o protagonista da sua história. E ao ser protagonista da sua história, a gente deve lembrar sempre, principalmente hoje, onde as pessoas estão se distanciando, da importância de humanizar o humano. Boa noite e obrigado. Muito obrigada, professor. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.